Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Cara, eu tenho certeza absoluta que esse aqui vai ser um vídeo de conhecimento, de muita informação e de muitas dúvidas. Que milagre! Não, porque enfim, um bagulho bom. Porque é zoeira. Mas, cara, eu falei com o Sombra aqui agora 1 minuto, 2 minutos. Cara, a gente já foi em uns assuntos assim completamente de alta vontade e de alta curiosidade da galera para entender sobre o uso de anabolizantes, como que você vai ganhar performance, não vai ganhar peso, vai ganhar musculatura, se o Borrachinha ele usa mesmo os produtos, enfim. Então a gente vai conversar de modo bastante incisivo nesses pontos aí sobre o uso de substâncias proibidas dentro do mundo do esporte de alto nível, beleza? Então eu gostaria muito que você deixasse o like nesse conteúdo, porque é papo reto, a gente não vai ficar muito de zoeira. Então bem-vindo, Sombra, aí a mais um vídeo. Estamos aqui na academia da Sombra Team em Porto Alegre, onde eu faço parte aí, e o Sombra é head coach. E aí eu queria já começar, a gente vai obviamente falar sobre o Borrachinha, mas primeiramente, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Tem aquela zoeira do Borrachinha, que é usada, ele é um dos caras mais testados, ou o mais testado. O físico dele não condiz com o estilo de esporte que ele pratica, que seria o MMA. Então, basicamente, quem a gente tem que seja assim natural? O Francis Ngannou, de modo músculo quadrado, gigante, que tem uma caixa de sapato no bíceps, entendeu? Normalmente a gente não tem esses caras. Caixa de sapato? Não. Quais atletas teus que passaram... mas quais atletas teus que passaram pela tua mão em 20 anos de carreira como coach que tu tem, mais de 1000 lutas como treinador, nesse estilo físico? Não tem. É difícil. De modo geral, é difícil, né? Difícil. É difícil. Então... a gente trabalha com caras grandes, né? Com caras musculosos e tal. Sim. Mas o físico... O biotipo daquele estilo físico quadrado, entroncado... que ultrapassa o limite, né? Sim. Que facilmente ele poderia fazer um pouco de dieta, uma troca de alimentação, ele viraria aquele fisiculturista. Entendeu? Não demoraria muito para ele chegar nesse nível. Então, o que aconteceu? Eu já sabia há muito tempo da história do Armstrong, que é um ciclista, né, que ele foi campeão, se não me engano, 7 vezes seguidas do Tour da França, que é a competição de ciclismo mais importante do planeta Terra, é a mais difícil do mundo, porque eles faziam 10, 15, 20 etapas, cada etapa dessas tinha dezenas ou às vezes centenas de quilômetros. Então era um bagulho que era bizarro, cara, era fora do padrão humano para conseguir concretizar e quem dirá ganhar. Pois bem, vendo o documentário que saiu na Star Plus há um tempo atrás, eu acabei de ver ele ontem, né? Eu terminei de ver 1h30, 2 horas, todas as verdades e tudo que foi usado aí pelo Armstrong. Ele acabou passando e driblando todos os exames antidoping. Depois a usada começou aí, para vocês verem que da onde que veio isso, né? A usada não ia na casa dos caras, a usada ia mais no momento da prova, para ver lá, né, como é que estava a situação. E isso foi trazido possivelmente por causa desse banimento eterno do Armstrong em qualquer esporte que ele quisesse praticar que a usada estivesse presente. Ele foi banido vitalício de qualquer esporte que a usada tivesse responsável ali. Então não era só ciclismo. Então isso aí foi uma coisa muito louca, e aí depois disso a usada começou a trazer aí essas visitas surpresas. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter um atleta nosso no UFC, daqui a pouco os negros vão dar um rolê aqui, entendeu? Ou se estiver lá fazendo o camp lá, vai acontecer. Pois bem, o Borrachinha, ele já foi um dos caras, ou o cara mais testado da organização do UFC. Inclusive já fizeram isso enquanto o cara estava perdendo peso, já fizeram em momentos horríveis pro Borrachinha. E aí fica a dúvida se ele consegue burlar, se ele não consegue burlar. Então, Sombra, eu queria que tu falasse um pouquinho pra galera sobre o que é uma das coisas que o Armstrong usava, que é a eritropoetina, que é a EPO, que tu falou que tu me comentou que eu não sabia que era o que o TJ tinha utilizado. Eu tenho quase certeza que foi isso que ele usou. É uma substância que aumenta muito a tua performance. Sim. Principalmente em esportes de longa duração. Isso, é uma forma de doping sanguíneo, isso, muito utilizada no esporte, sendo que sua incidência é elevada em atletas de esportes sem resistência, para aumentar a concentração das hemácias, promovendo o maior transporte do oxigênio. E isso, para ter o gás. Ao longo do tempo, o teu sangue vai ficando mais viscoso e aí dá vários problemas de saúde, enfim, com o uso contínuo, né? Mas eu sei que é utilizado para provas de longa resistência. Sim. E muito provavelmente
uma declaração do próprio TJ, né? Que ele falou que ele usou por conta que ele não estava conseguindo baixar o peso dele. Sim. Então, muito provavelmente deve ter uma ligação nessa substância na qual o teu metabolismo deve acelerar de forma imensa para que tu consiga baixar o teu peso junto de uma dieta e o treino, enfim. A gente teria que analisar melhor o caso dele para saber se só foi isso que ele foi pego e tal. Mas a EPO é isso, é uma substância para provas de alta resistência. Tá. Ironman, sim. Corridas de... Enfim. Que faria um cara, dentro dos 5 rounds, ele conseguir desempenhar em altíssimo nível e em alta intensidade. Daria pra fazer isso? Isso não, porque a resistência é uma... como é que eu posso explicar? Provas de resistência é um volume baixo, mas com muita duração. Entendi. E o 5 rounds é o contrário, é muita explosão e pouca duração. Tá. Então se equivale assim, a gente poderia dizer que o metabolismo usado no MMA é igual o metabolismo usado num tiro de 100 metros. Beleza. Ok? Tá. E a maratona seria o uso do EPO. Tá, só que no MMA a gente teria 25 minutos. Tudo bem que seria alta intensidade, mas por que, por exemplo, o TJ teria feito o uso... Ele falou que foi por conta do corte do peso. Isso aceleraria o metabolismo para ele poder baixar peso mais rápido? Acredito que sim, é por conta disso. Claro que isso pode ser uma desculpa dele para não ficar tão mal assim, enfim, né? A gente teria que realmente entrar a fundo no assunto. Sim. Mas ele admitiu que ele fez uso dessa substância e que ninguém sabia. Ele sozinho usou por conta. O que eu penso disso? Claro, todos os caras têm seu médico, o seu fisiologista, aquele que faz o trâmite dos teus suplementos e etc. Duvido que um cara do rendimento do DJ ia fazer isso sozinho. Duvido. Sabendo que a usada poderia pegar ele, né? Com certeza. Ele não quis, fuder quem fez a parada, entendeu? Sim, me tira fora dessa se for pego, no caso. Pois bem, já vamos falar sobre o lance do biotipo físico aí, da massa muscular do Borrachinha, tá? Calma aí. Então, o Armstrong, ele fez o uso do EPO, testosterona, e agora eu não sei se o Sombra sabe, talvez saiba. Eu também não sabia, obviamente, mas agora eu vou passar pra galera. E ele fez transfusões de sangue. Ponto. Aí, olha só, o que o cara fez, Sombra? Ele pegava e ele ia treinar, eu nunca imaginei que isso seria possível, ele ia treinar em alta, digamos assim, que nem eu, vou treinar no México, em altitude, pra ter mais, digamos, dificuldade, né? Pra poder fazer o treino físico. Menos oxigênio. Menos oxigênio. Aí, o cara lá, que era o não sei o que, Ferrari, eu esqueci, Michel Ferrari, alguma coisa assim, que era um dos caras mais inteligentes do planeta Terra em uso de doping, não sei se é até hoje, mas na época ele era. Tirava o sangue dele lá. Tirava o sangue dele lá em cima. E injetava de novo. Só que daí... E aí, por quê? Porque o sangue dele lá estava mais oxigenado, porque estava no alto nível. Então, naquele momento ali, pegava, tirava sangue do cara, guardava e na prova... Recolocava. Às vezes eles entravam pra fazer xixi ou tomar água tem como se fossem uns caminhões, uns trucks lá, enfim. E aí os caras pegavam e colocavam o próprio sangue dele no sangue dele. Então não seria nada, digamos assim, seria extremamente difícil, porque depois que se mistura... Isso aí a gente chama de doping sanguíneo, isso já existe há muito tempo no esporte. Sim, não, tudo bem, mas olha só a loucura que os caras faziam. Então, por exemplo, vamos fazer uma suposição, tá? É suposição, eu vou perguntar pro Sombra o que ele acha disso. Seria possível, hoje, tu ir lá, fazer um treino de altíssimo nível, na altitude, enfim, num lugar muito difícil, tirar o sangue do atleta, guardar o sangue do atleta, fazer tudo, fez pesagem, fez isso, fez aquilo, desidratou um dia antes, foi lá, é uma pergunta muito legal inclusive, porque eu fiquei curioso, pesou, reidratou, certo? Fez tudo, beleza, tá tudo certo. Daí fez a encarada no final do dia, na sexta, encarou lá, já tá recuperando, beleza? Foi pra casa na sexta-feira, pro hotel, né, no caso sexta-feira, e aí faz essa incisão do mesmo sangue do cara, só que com mais oxigênio, que foi tirado dele num outro momento da sua preparação física, que já não seria mais o momento da luta. Sim. Te faço uma pergunta, isso nessa minha viagem aqui, seria possível acontecer? Na teoria, sim. Na teoria seria possível? Sim. A gente chama isso de doping sanguíneo. Tá, e o que tu acha disso que eu trouxe do Armstrong pro MMA atual
conforme as regras da usada são estabelecidas. As visitas surpresas e etc e tal. Não, essa parte do doping sanguíneo não tem como pegar, né? Não. Porque se não tiver nenhuma substância no sangue que comprometa que a usada pegue, Sim. ou alguma droga, tipo EPO, por exemplo. Sim. Eles vão detectar. Ou outras coisas. Tu tá tirando o teu próprio sangue e recolocando. Eles não tem como avaliar qual é a performance desse sangue. Até porque tu poderia estar treinando na altitude e tu viajar. Sim. Direto, por exemplo. Sim. Não tem como provar. Sim. Né? A gente não vê muito isso, né? A gente não vê atletas indo se preparar em altitude para lutar fora da altitude. Então eu acredito que muito provavelmente já deva ter tido testes em relação a isso para ver se valeria a pena. A gente vê atletas saindo de lugares que não têm altitude para lugares com altitude quando vão lutar em altitude, para se adaptar e oxigenar por algum tempo naquela cidade para que consiga desempenhar. Ao contrário, a gente não vê isso, por exemplo, assim, agora vai ter a disputa de cinturão. A gente não vê, por exemplo, agora o Brandon Moreno, o Davidson, por exemplo, indo para altitude se preparar, tirar o sangue, voltar e fazer o doping sanguíneo. Sim, mas daí tem umas coisas que eu não pesquisei. Se alguém que está assistindo sabe mais do que a gente nesse quesito pode falar, comentar. Quanto tempo, como é? Tipo, tu tira o sangue, tu tá na altitude, tu tira e quanto dura aquele sangue? Então, isso eu não sei. Entendeu? São coisas... Isso aí teria que pesquisar, não só pesquisar, mas isso teria que ter uma conversa com um bom fisiologista esportivo, né? Para ele falar, né? O médico endócrino também, um médico especialista na área, para que a gente tivesse opiniões de quanto tempo dura, qual a relevância no esporte, porque isso é assim, né? Se fosse acontecer isso de verdade, para saber se isso realmente funciona, como que teria que fazer? Testes em muitas pessoas. Uhum. Vamos pegar um grupo de pessoas agora que vão estar na altitude, vão tirar o sangue, e aí em 20 pessoas nós vamos aplicar, e em 20 é placebo. Tá, só que pelo que se eu não me engano, se você quiser ver esse documentário lá na Star Plus do A Mentira de Armstrong, muito top o documentário, da hora se você gosta de esporte, enfim. O que fizeram? Eu acredito, se eu não me engano, os caras terminaram a corrida e pegaram vários caras lá da ponta, dos primeiros 20, 15, e fizeram o teste pós no sangue. Sim. Pra ver quanto que tinha em média de oxigênio, etc e tal lá, se eu não me engano era isso. E aí ele foi bizarro. E o do Armstrong tava, entendeu? E daí os caras falaram, negão, aí tu tá me fudendo, por quê? Porque, tipo assim, eu não tenho como dizer pra ti e dizer assim, não, a prova tá aqui, mas porque não tem substância, sacou? Porque o sangue é dele, não, ele não botou o sangue de outra pessoa, de outro... Mas então foi essa pegada aí um tanto curiosa que abriu a minha cabeça para fazer uma pergunta pro Sombra. Não, isso é muito legal, cara. Isso é uma coisa muito usada já no mundo das provas de longa duração. Isso já não é novo, né? Isso não é novo, isso já é antigo. Sim. Isso a gente tá falando de 90 e alguma coisa. Quando eu me formei na faculdade em 2012, eu sou, como formação, educador físico, na cadeira de fisiologia que eu devo ter feito em 2008, a minha professora já falava de muitos e muitos casos disso em esporte, de doping sanguíneo, 2008, imagina. Não, mas o doping sanguíneo que te falaram é o que eu acabei de te dizer. Isso. Vai lá na altitude. Isso, tu melhora o teu condicionamento sanguíneo, tira aquele sangue com mais oxigênio, aí depois tu reaplica ele. Então isso já existe há muito tempo. Muito tempo. Mas então agora, digamos assim, aderindo o Sombra ao documentário, o que tu já sabia disso? Me explica. Não, a minha dúvida é que eu não sei se isso, né, esse processo funcionaria como aumentar performance numa luta de 5 rounds em alta intensidade. Essa é a minha dúvida. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Mas que funciona de fato. Sim, claro, na duração. Tá, mas o cara foi lá, ele tá no alto nível, no melhor condicionamento dele físico lá no México, subindo nas montanhas, fazendo o máximo. Tira sangue, guarda o sangue. Tá, mas daí ele continua treinando, beleza, daí ele vai pro lugar onde ele tem que competir, seja lá onde for, não interessa. E aí depois ele só injeta
É como se fosse um... Porque na verdade, quando tu tira sangue, né? Quando tu doa sangue, por exemplo, tu tira ml de sangue e com o tempo esse sangue é reconstruído de novo, né? Senão todo mundo que doa ia doando, daqui a pouco ia estar seco, né? Lógico, óbvio. E aí eles aplicam mais sangue com mais oxigênio, então eles aumentam a tua performance. Tu entende? Ah, saquei, claro. Tu já reproduz o que tu tinha em falta, tu tá aumenta, ok, e do nada tu dá uma bomba. É, isso aí, entendeu? Por isso que dá mais quando faz a contagem. Entendi. Porque tem mais sangue do que deveria ter. Entendi, então, isso foi, o Armstrong ele falou que essas coisas aí foram evoluindo da usada a fazer visitas. Tem até em 2000 e pouquinho, tem lá ó, ele sendo testado na casa dele lá de manhã, sei lá o que e tal. E depois, pós-corrida, se não me engano, fizeram um teste com vários caras. E aí eles disseram assim, pô, nego, mas tu tá com o oxigênio, entendeu? Com o oxigênio lá em cima, tu subiu uma montanha de 100 km, os caras estão do teu lado aqui, estão com 1/3 de ti, como é que é? E é só que, claro, esse como é que é, não tinha como provar, entendeu? Sim. Mas era óbvio, entendeu? Sim. E aí ele foi lá e depois de muitos anos, ele acabou admitindo, e ele nunca tinha sido pego no doping, nunca. 7 vezes campeão, depois teve câncer, superou o câncer, voltou e teve tempos melhores do que na época que ele não teve câncer. Essa é a história do cara. E ele nunca foi pego. E aí depois ele acabou admitindo em entrevistas mundialmente, perdeu lá $100 milhões, todos os títulos, banido para sempre do esporte. Então, voltando para o Borrachinha, pergunto pro Sombra. Porque a gente tá falando sobre esse tipo de doping aí, que é de caras magros, de caras que tu olha fisicamente, porque todo mundo a gente associa doping a fortão, Sim. a cara quadrado. Mas a gente tá vendo que tem outros dopings aí que os caras ficam magros e tal, e tem um desempenho de preparo físico, enfim. Performance. Te pergunto, os russos poderiam ter algum tipo de doping para ter essa isometria monstruosa? É só treino? Lógico, pode. Tanto que a comissão russa foi banida, Foi banida, das Olimpíadas, né, se não me engano, foi isso, né? Sim. Então, sempre vai... hoje é tanta tecnologia, é tanto conhecimento, que novas substâncias são criadas, maneiras de excretar do corpo são criadas, por isso que a usada hoje trabalha com a visita surpresa. Sim. Porque tu pode fazer o uso de algo agora, contando que daqui 2-3 dias não está mais no teu corpo, e chegar hoje aqui e te pegou na tampa, né? E aí tu sabe que vai ser pego. A grande maioria dos atletas que são pegos no doping são atletas que sabem que estão fazendo uso de algo que não pode, mas tem alguém por trás dizendo que, em X tempo não tá mais no teu organismo. Por isso que eventualmente já vimos caras se escondendo, fugindo, saindo pela janela, porque naquele tem momento... história de ringue alto, você deve se escondendo embaixo do ringue. Pulando janela. Sim. Cara, por quê? Porque sabe que vai ser pego. Então eu acho que isso não tem limite a isso. Eu acho que vai aparecer novas coisas, novas drogas, novas substâncias, e cada vez mais difícil da usada tá detectando isso. Tá, então agora, para finalizar o vídeo, eu quero ir direto ao ponto, perguntando pro Sombra se o Sombra acha que o Borrachinha, só pela parte física dele, ele usa ou não usa, e eu quero que tu fale antes de se ele usa ou não usa. Eu quero que tu diga o que está acontecendo hoje com um dos atletas de ponta da academia, que é o Vinícius Prego, o Lock Dog, que era ex-detentor do cinturão do UA Warriors, um dos maiores eventos do mundo, de MMA lá dos Emirados Árabes. Isso. Que luta na 61. E aí, o que aconteceu ontem, não sei quando é que foi. Então... Conta a historinha rápida pra galera entender. O Vinícius já lutou de 57, muito forte pra 57. Tá falando de um lutador de 1,75 m, muito forte. Não deu pra segurar ele mais de 5,7, porque o off dele tava em 72. Nesse momento a gente baixou ele pra 61, daí ele se tornou um 61 normal, né? Ele cresceu muito. Um bom 61. Não é o mais alto do mundo, mas é grande. Sim. E aí hoje ele tá com o off dele de 78, só que ele tá seco. Não, 5% de gordura deve ter. E aí eu posso dizer pra vocês que o Vinícius Lock Dog nunca usou nada. Sim. Ele se alimenta de forma perfeita. Ele treina de forma perfeita. E ele tá com 5, 6% de gordura, pesando 7, 8, e ele é mesmo. E ontem a gente teve uma conversa, eu e ele,
se realmente é a categoria que ele vai permanecer, porque a gente não sabe mais se ele vai descer para 66 ou se ele vai sofrer para 61, porque ele tá comendo bem, ele tá comendo limpo, ele só toma água, ele treina e tá com um 7.8. Ele não tá em off largado com 7.8, claro. Ele tá blindado com 7.8. Diferente. Sobre borrachinha, em relação a estar blindado com pouca gordura, que é o que é o biotipo físico dele. O borrachinha, eu acho que no período que ele está no UFC, que ele está sendo testado quase que sempre, ele realmente não fez uso. Porque senão ia pegar. Muito difícil, muitos testes em cima um do outro e tu conseguir burlar isso. E muitas surpresas que a gente está falando. Ele nunca fugiu de um, pelo menos que ele Agora, sabe. O histórico dele para trás do UFC, que ele assinou, quando ele assinou com o UFC, ele estava lutando o Jungle, se eu não me engano. Ele ganhou no Jungle. Sim. E aí ele assinou. A gente não sabe se ele já usou ou não usou e tal, mas se ele usou alguma coisa, com certeza saiu do corpo dele em X tempos e depois ele ficou sem limpo. Pode ter ganho muita musculatura naquela época, mas ele parou de usar. Isso a gente não sabe. Sim. Isso só ele pode falar. Sim. E se ele falar que o que usou, ele usou no momento que ele não era testado. Também errado não tá. Se tem um médico que cuida dele e tal, vamos te crescer fisicamente, vamos fazer o uso disso e tal. Tu tá num período que tá fora de competição. Pouco se falava em doping ainda nessa época, sim, né? Sim. Pouquíssimo se falava, sim. Então não tinha informação. Então só o Borrachinha pode dizer, antes de entrar pro UFC eu fiz uso de testosterona, disso, daquilo, depois que a usada entrou, tive que parar e tal, ponto. Isso se aconteceu. Ou assim não, ou eu tenho um shape que eu sou privilegiado e pode acontecer, sim. Porque a gente tem aqui um exemplo aqui na academia que é exatamente isso, que é o Vinicius Lock Dog. Nunca usei nada, treino duro, sim. Treino forte, como sim. bem e sou gigante, ok? Sim. Pode ser? Sim. Claro, na sua comparação, porque um é 61 e tem 7.8 e o outro é 8.4 e tem 104, 105, não sei se não lembro então, quanto. Assim, são pessoas diferentes, genéticas diferentes, crescimentos diferentes, empenhos diferentes, né? Fibras musculares diferentes, então a gente não sabe o que acontece. A única pessoa que pode realmente dizer se já fez uso ou não, existe só uma pessoa. Sim. Ele. Sim. O próprio. Tá, e mais ninguém. Pra finalizar o vídeo, a gente não acredita que ele... Agora é engraçado, né? Ele com o suco dele na mão, né? Com a água, suco misterioso. Vai vender um monte. Bagulho deve ser simplório pra perder... Deve ser água, cara. Deve ser água e... duas com limão, duas coisinhas, gengibre. Duas e coisinhas. aí ele brincando aqui, a água secreta e tal. Tipo, ele tá fazendo... Mas se ele fizesse que talvez faça mesmo, né? Não sei, um suco, um bagulhinho, vende, mano. Secret Juice pra perder gordura. Ele tá fazendo de um limão uma puta limonada. E tomara que dê certo. Que se vender e vir pra cá, eu compro um Secret Juice e ainda faço uma mídia. Cara, então assim, a gente não acredita. Eu também concordo plenamente com o Sombra, não acredito fielmente que esses caras façam uso, porém, podem fazer. Que nem a gente conversou agora sobre algumas maneiras de... Alguns fazem uso porque caem no doping. Sim. Então, esse cara usou, esse cara foi pego. Sim. E tu já viu que 99% eu não sei, suplemento contaminado, nunca ninguém usou. É que nem cadeia. Né? Foi preso por quê? Não, eu sou inocente. Não, cara, todo mundo eu tava que tá preso, lá e aí o cara me confundiu ali, mas enfim. Todo mundo que tá preso ali é inocente. Então é tipo isso, né? Sim. Então assim, inocente até que provem o contrário. Falaremos sobre o Borrachinha. E inocentes, outros lutadores aí até que provem o contrário, como muitos outros, né? Que não caíram até hoje, tomara que não caia e tomara que também não quebrem essa ideologia de ídolo, assim, que a galera tem, porque senão o cara pensa assim, o cara tava se dopando aí, eu gostava do cara um monte. Então é isso, só a gente passou um pouquinho sobre como que atualizou a usada de lá pra cá e como que hoje as coisas acontecem e como que existem milhões de maneiras que os caras podem burlar e não serem pegos. Então a gente espera que, de fato, esses lutadores aí que a gente gosta muito aí, que são os brasileiros, enfim, toda essa galera, que eles acabem não estando fazendo uso pra eles se beneficiarem aí, por exemplo, aqui em cima de outros caras. Uma coisa, tu lembra quando o Anderson Silva foi pego no doping por uso de Viagra? Tu lembra disso? Aí todo mundo se perguntou, o cara tá brocando, né? É que na verdade o Viagra exerce um bombeamento sanguíneo que ele acelera. Então às vezes a galera usa o Viagra pra perder o peso na banheira, pra desidratar.
E perde o peso assim. Não, porque tá ali, né, naquela guerra ali, né, não pensa nisso, né, mas, tipo assim, muito usado na quebra de peso. Sim. Então, muito provavelmente ele tenha feito isso por esse detalhe, ou não também, né, vai saber. Ou também não. Mas tipo assim, às vezes tu é pego por uma besteira, entendeu? Sim. Então assim, ó, a gente deixou na mente da galera aí algumas maneiras de que as coisas acontecem hoje, que as coisas começaram a acontecer antigamente e por que a Ousada hoje faz essas visitas surpresas e tudo mais. Eu achei muito legal o documentário, então assista lá, é A Mentira de Armstrong, se você quiser saber sobre o esporte. Espero que você tenha gostado do conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, lembrando que com 1 milhão o Sombra vai pintar o cabelo. Estamos com 698 e 500, sei lá quanto, daqui a pouco é 700, beleza? Então tamo junto, um grande abraço, até o próximo vídeo e assista esses dois que já estão aparecendo aqui na sua tela. Rafael Sombra 85, Caio CFX no Instagram. Valeu!